mais um tema livre, né, o nosso último tema livre dessa semana, já que nesse início dos nossos trabalhos, nós reservamos essa nossa primeira semana para batermos papo informal, né, sem nenhum tipo de restrição dentro das obras que nós temos estudado. E hoje, então, quinta-feira, é o nosso último dia dessa introdução. Amanhã a gente já fecha com o nosso estudo do livro Fonte Viva. E na segunda-feira começamos o estudo sistematizado dos livros que nós temos seguido já, que são o livro A Gênese e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, para hoje eu separei um material muito interessante que muitos de nós que somos espíritas não conhecemos, né, exatamente porque ficamos restritos a um pequeno grupo de livros, de obras, porque nós ouvimos, porque nós compramos, porque nós lemos e tal, e acabamos não expandindo um pouco a nossa visão. Então, eu trouxe para vocês aqui um trabalho que nós vamos estudar, que Kardec publicou, um pequeno livreto, né, é um livreto que Kardec publicou no último ano da sua existência aqui no mundo físico, em 1869, e esse livreto chama-se Catálogo Racional, Obras para se fundar uma biblioteca espírita. E aqui então ele traz para nós uma relação de livros que seria interessante que todo espírita tivesse. Naturalmente são livros daquela época, né, que eram importantes para aquela época, e hoje, se nós pudéssemos formar a nossa biblioteca, certamente nós teríamos ali uma quantidade monstruosa de obras, né? Só livros de Chico Xavier, Divaldo Franco e Ivone do Amaral Pereira já lotaria a nossa biblioteca. E além de outros também que vieram depois, como obras de Leon Denis, como obras daqueles pesquisadores da época, como Charles Richer, como Cesare Lombroso, como Gabriel Delany, como William Crookes, dentre outros, né? E ali uma série de livros. Então o mais importante para nós, bom dia, ajuda, o mais importante para nós no estudo desse catálogo é analisarmos muito mais do que o título, a natureza dos livros que são citados por Kardec. E isso é válido para todos nós, porque muitas vezes nós estudamos a doutrina espírita focados apenas nos livros publicados dentro da doutrina espírita. Só que é importante nós lembrarmos que Kardec elaborou a doutrina espírita fundamentando o seu raciocínio em obras que também não eram espíritas. Por isso, então, nós também temos que ter essa visão, estudarmos sobre filosofia, estudarmos sobre ciência, estudarmos sobre outras doutrinas, para que nós possamos formar um conjunto de ideias para exatamente fundamentar e fortalecer aquilo que nós acreditamos hoje, aquilo que nós abraçamos hoje. Inclusive, Kardec recomenda obras que criticavam o Espiritismo, para que nós possamos, digamos assim, entender o raciocínio daqueles que são os opositores, para fortalecermos cada vez mais os princípios que fundamentam a nossa crença, a nossa fé. Então vamos lá. Eu separei aqui inicialmente um trabalho que foi publicado, intitulado Uma História do Livro e de Todos os Livros, Catálogo Racional, Obras para se fundar uma biblioteca espírita. É um trabalho escrito por Larissa Camacho Carvalho, que ela participa do programa de pós-graduação de educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é bolsista de doutorado. Vinícius Lima Lousado, também bolsista de doutorado da mesma universidade. Então eu vou lendo para vocês aqui, a gente vai comentando e depois a gente pega o catálogo propriamente dito. Então vamos lá. Nos séculos 17 e 18 europeus, a palavra biblioteca não designava unicamente um local fixo que continha livros. No Dictionnaire de Furetier, de 1690, biblioteca possui mais de um significado. Uma biblioteca, parafraseando Roger Chartier,
pode ser o inventário de todos os livros que foram escritos sobre um determinado tema, como a obra Catálogo Racional, Obras para se fundar uma biblioteca espírita, que se constitui numa obra que inventaria os livros escritos sobre o Espiritismo, compilada em abril de 1869, sendo o último trabalho de Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Este trabalho pretende realizar uma análise dessa obra na perspectiva da história cultural, enquanto um documento que inventaria livros sobre a temática Espiritismo e orienta a construção de uma biblioteca espírita. Os catálogos de livros constituem-se num dos instrumentos da tentativa de organizar o conturbado mundo das letras em período de crise do livro, fazendo com que o leitor movimente-se no espaço permitido entre o controle e a liberdade de leitura. Falando sobre o autor aqui nesse trabalho, lembrando que essa publicação foi feita numa universidade, portanto, constam informações básicas sobre a doutrina, sobre Kardec. Hippolyte nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, França, sob o Império de Bonaparte, período bastante conturbado na história francesa, numa família de magistrados. Quando completou 12 anos, em 1816, Hippolyte foi enviado pelos seus pais para a cidade de Yverdun, na Suíça, aos cuidados do educador Johann Heinrich Pestalozzi. Johann Heinrich nós poderíamos interpretar como sendo João Henrique Pestalozzi, se fôssemos aportuguesar o nome de Pestalozzi. Lá ficou por 8 anos, retornando à França após esse período. Estabeleceu-se em Paris e ali, profundo conhecedor da língua alemã, traduzia para esse idioma obras de educação e de moral, em especial as obras de Fenelon. Aqui a gente vai no rodapé, está ali, sobre as obras de Fenelon, numa análise da sua circulação. Deixa eu ver aqui. Colocou, por exemplo, aqui as obras de Telêmaco, de Fenelon, o 7º Congresso Luso Brasileiro de História e Educação, fala um pouquinho sobre esse texto também. Voltando então aqui para o nosso texto original. Rapidamente, só um instantinho. Está aqui. Em 1835, o discípulo de Pestalozzi fundou em sua casa 2 cursos gratuitos em que ensinava química, física, anatomia comparada, astronomia, entre outros. Escreveu várias obras de educação, entre elas Plano Proposto para a Melhoria da Instrução Prática, 1828, Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método de Pestalozzi, para uso dos instrutores e das mães de família, 1829. Isso porque nós lembramos que muitas famílias educavam seus filhos em casa, Então por isso tinha livros que ensinavam essa pedagogia doméstica, vamos dizer assim. Gramática Francesa Clássica, 1831, Manual dos Exames para os Diplomas de Capacidade, Soluções Lógicas das Perguntas e Problemas de Aritmética e de Geometria, em 1846, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848, Programa dos Cursos Usuais de Química, Física, Astronomia, Fisiologia, que ele professava no Liceu Polymatique, Ditados Normais dos Exames do Hotel de Ville e da Sorbonne, acompanhado de ditados especiais sobre dificuldades ortográficas, tudo isso em 1849. A partir de 1850, Hippolyte tomou ciência de alguns fenômenos que estavam ocorrendo nos salões parisienses, onde mesas movimentavam-se sem o curso de nenhuma força material. Este fenômeno obteve a denominação de mesas girantes. O Sr. Rivail iniciou estudos sobre esses fenômenos, coletando inúmeros cadernos, com amigos pessoais que continham manuscritos sobre filosofia, ciência e moral que os sujeitos, ganhando posteriormente a nomenclatura de médiuns, diziam ser ditadas a eles por homens e mulheres falecidos, posteriormente denominados espíritos desencarnados.
A partir do estudo material do material coletado, Hippolyte publicou no ano de 1857, na França, o Livro dos Espíritos, fundando assim o Espiritismo ou doutrina dos Espíritos. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocabulários espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar as causas já numerosas da anfibologia. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos, para indicar a crença a que vimos de referir-nos, os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritismo a acepção que lhe é própria. Bom dia, fraterna. Então a gente tem essa introdução lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec, então, através desse neologismo, cria palavras novas. Então nós temos espiritismo, espírita e espiritista também. Então são termos que são utilizados, né? Espiritista era um termo utilizado principalmente na década de 60, década de 70, né? De 1960 a 1970. E depois passou-se a usar apenas espíritas. Mas interessante que na primeira edição do Livro dos Espíritos, essa de 1858, na sua primeira edição, porque a segunda foi publicada, nós lembramos, né? A primeira tinha 501 perguntas, em 1857, depois em 1860, nós viemos com aquela 1019 ou 1018 perguntas também. Então Kardec acabou dobrando praticamente a quantidade, praticamente não, dobrou a quantidade de perguntas nessa segunda edição. Mas na primeira edição ele sugeria também o termo espiritano. Então, assim porque tinha a ideia dos puritanos, né? Então nós tínhamos espiritanos, espíritas ou espiritistas. Eram três termos com os quais os espíritas podiam se identificar. Hoje nós utilizamos apenas o termo espírita, que é o mais claro para nós. Então ele continua para nós aqui o texto, né, dessa pesquisa. Essa obra e a consequente fundação do Espiritismo é a responsável pela produção de impressos relacionados à temática espírita que disseminaram pelo mundo todo. Livros, revistas, brochuras, aí nós temos aqui livretos, né? Vários suportes, vários tipos de impressos circularam na França, América, África, tratando da temática espiritismo. Obras que defendiam essa doutrina científico-filosófica ou que se opunham a ela. Poesias, romances, músicas e desenhos também foram compostos em homenagem à doutrina espírita. Allan Kardec procura no catálogo reunir todas essas obras, mesmo que estejam esgotadas, para que não se perca o que já foi escrito sobre a temática até então. O autor falece em abril de 1869, pouco após reunir os livros sobre o Espiritismo no catálogo racional. O impresso, vamos lá então nesse livreto. O catálogo racional, Obras para se fundar uma biblioteca espírita, surgiu em Paris em abril de 1869. Foi distribuído entre os adeptos do Espiritismo e assinantes como suplemento da Revista Espírita. Esgotada essa primeira edição, teve a segunda ampliada em agosto de 69. O facsímile que temos em mãos foi recuperado pelo argentino espírita Florentino Barreira e constitui a segunda edição ampliada do catálogo, traduzida para o português na edição facsimilar bilíngue histórica da editora Mandras, de 2004. Na descrição de Barreira, o catálogo é em 12, com 30 páginas, impresso em 8 cadernos. Esse em 12 e em 18 eram tipos de publicações que se tinha naquela época também. O suplemento divide-se em 3 partes: obras fundamentais da doutrina espírita, por Allan Kardec, obras diversas sobre espiritismo ou complementares da doutrina,
e obras feitas fora do Espiritismo. Também contém uma parte final intitulada Obras contra o Espiritismo. Então, só para a gente poder lembrar aqui, fazendo uma recapitulação, essa pesquisa fala exatamente sobre esse catálogo que Kardec elaborou, e aí então ele traz para nós sugestões de livros que todo espírita deveria ter em sua biblioteca. Hoje nós temos a possibilidade de ampliar significativamente essa obra, essa coletânea, né, essa coleção, ou essa biblioteca, tanto de livros digitais como livros publicados, ou livros impressos, bem como também material em audiovisual. Então nós vemos, né, a diferença que existe hoje nas bibliotecas. Se nós pegamos uma biblioteca clássica, dessas que nós vamos lá para poder pegar um livro, ler alguma coisa, fazer alguma pesquisa, no passado nós tínhamos ali os livros, tínhamos ali as fichas daqueles que eram os clientes, né, cadastrados para poder retirar esses livros, e apenas isso. E aí tinha ali a seção de jornais, seção de gibis, seção de revistas, seção de livros. Hoje, quando nós vamos, né, se formos aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o Centro Cultural, que é uma estrutura magnífica e grande aqui em São Paulo. Então nós temos ali a seção de livros, de publicações, a seção de audiovisual, sessões de pesquisas através da internet. Então nós temos hoje vários setores que nós podemos hoje considerar uma biblioteca. Então, biblioteca não se resume apenas mais em livros, mas se relaciona, na verdade, esse termo, a todos os tipos de recursos que podem ser fontes de pesquisas sobre um determinado tema. Né? Então, aqui, se Kardec sugerir esses livros para toda a biblioteca de um espírita, hoje nós temos muito mais do que isso. Né? Eu tenho, por exemplo, na minha biblioteca, eu tenho vídeos relacionados com palestras, com filmes, tenho áudios relacionados também com músicas, com palestras, com apenas áudios de alguns tipos de programas, tem também os livros, revistas também que nós vamos colecionando. Então a gente vai juntando cada vez mais livros digitais, né, que é uma monstruosidade que eu tenho aqui também, né, coleção completa de Chico Xavier, coleção completa de André Luiz, coleção completa de vários outros autores espíritas e não espíritas. Né? Então, quanto mais oportunidade nós tivermos de ter essas obras, melhor. O problema é a gente acessar tudo isso. Né? Então, ter é uma coisa, consultar, conseguir ler tudo isso já é outra coisa. Então, mas o importante é que nós tenhamos essas fontes de pesquisa na mão, porque sempre temos oportunidade de lançar mão desse material. Né? Bom dia, Mazilda. Então vamos lá. A primeira parte do catálogo, Obras Fundamentais, Kardec lista seus próprios livros contando em número de 9, em meados do século. Nós vamos depois chegar na relação completa para vocês conferirem, né, quais são os títulos. Em meados do século XIX, quando é compilado esse catálogo, a identificação da autoria já é permitida e necessária para que a obra circule, como lembra Roger Chartier. Ele lê para nós assim, né? Foucault quem sugere que numa determinada sociedade, certos gêneros, para circular e serem recebidos, têm necessidade de uma identificação fundamental dada pelo nome de seu autor, enquanto outros não. No entanto, Kardec indica que o mérito da obra deve ser endereço aos espíritas que a ditaram. Então aqui tem uma citação de Kardec. Não produziste este livro outro resultado, além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos nesse sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Então Kardec ressalta sempre a importância dos espíritos na elaboração do Livro dos Espíritos e não a sua participação pessoal. Bom dia, professor. Não que fosse uma obra inspirada por Deus, mas Kardec atribui ditado pelos espíritos ao mesmo tempo em que assume a autoria da mesma. O pseudônimo presta-se bem a esta funcionalidade.
Ainda nessa primeira parte, separada por outro título, é listada a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, fundada pelo Sr. Allan Kardec, onde ele traz informações sobre como e onde comprá-la, os valores, quais os suportes em que a revista encontra-se disponível. Muito bem, então, nessa primeira parte que nós temos aqui, são as obras que o próprio Kardec publicou então, né? São 9 obras como nós vimos, né? Bom dia, César. 9 obras como nós vimos, além também da Revista Espírita. A segunda parte do catálogo ainda é subdividida em 4 partes. Uma parte geral, contendo 35 obras, uma seção de poesia, com 3 títulos, outra de música, contendo 4, e a seção desenho, contendo 7 trabalhos, dentre eles um retrato de Allan Kardec, uma fotografia e um cartão-retrato. Com relação a esses retratos, não sabemos se foi acrescentado pelo próprio Kardec ou se foi um acréscimo posterior à obra. Essa ação de legitimação da figura do autor, perspectiva da autoria do livro, demonstra a importância do mesmo para legitimar um trabalho em tempos de excesso de livros. Mas, tendo em vista que Kardec faleceu entre a primeira edição do catálogo e a segunda, seu retrato e fotografia podem ter sido somadas à segunda edição do catálogo para que os leitores do Kardec tivessem acesso a ela. Assistiríamos às ambiguidades de tempos que passaram das obras sem autores para um tempo onde os autores tornaram-se importantes, mesmo para os que não conhecem as obras. Nessa parte do catálogo, observamos títulos como Lições de Espiritismo para Crianças, uma brochura no formato em 12, também a obra A Educação Materna, que segundo Kardec são conselhos às mães de família, uma brochura em 8. Talvez, eu tinha falado 12 e 18, na verdade 8 e 12, né? Talvez, como nos manuais de civilidade, formatassem uma educação familiar nos moldes da doutrina espírita. Há um artigo de Kardec na Revista Espírita de fevereiro de 64, intitulado Primeiras Lições de Moral da Infância, onde podemos perceber alguns reflexos de seu percurso enquanto educador e que podem ter sido utilizados nessas 2 obras sobre família e criança que consta no catálogo. Além do que, há no Livro dos Espíritos uma seção de um capítulo intitulado A Infância. A terceira parte do catálogo é composta por obras feitas fora do Espiritismo. São obras anteriores ou não ao Livro dos Espíritos, portanto, o conceito de Espiritismo ainda não havia sido cunhado, mas as quais Kardec considerou que tinham similitudes com os princípios espíritas. Dividem-se em 5 categorias: Filosofia e História, 100 títulos, Romances, 35, Teatro, 5 títulos, Ciência, 14 e Magnetismo, 14 títulos. São citados na categoria filosófico-histórica autores como Fénelon, que era François de Sinilac de Lamotte, cuja principal obra é Telêmaco, citada por Kardec, entre outras. O Livro das Mães e dos Filhos e Viagens à Zelândia, de Victor Hugo. Na categoria Romances, aparece Honoré de Balzac, Conto de Natal, de Charles Dickens, Alexandre Dumas, Histórias Extraordinárias, de Edgar Allan Poe, Robinson Crusoe e Daniel Defoe, entre outros. Por fim, em obras contra o Espiritismo, encontramos de início uma nota de Kardec onde ele irá escrever: proibir um livro é sinal de que se o teme. O Espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra si e proibir-lhes a leitura a seus adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. Então aqui o princípio de Kardec era exatamente estimular os espíritas a lerem todas as obras que falassem sobre o Espiritismo. E baseado nesse princípio, eu elaborei um trabalho que vocês conhecem, que é aquela pesquisa, né, o Espiritismo na mídia brasileira.
Então eu fiz ali uma separação, uma pesquisa, né, eu faço uma pesquisa constante sobre tudo aquilo que é publicado na mídia, seja nos jornais, nas revistas, na televisão, no cinema, então principalmente nessa mídia de fora dos livros, né? Então tudo aquilo que é lançado pela mídia eu publico. E já me perguntaram, poxa vida, mas aquilo que você pôs, o Espiritismo fala diferente. Então a minha ideia é exatamente essa, não é dizer o que se fala sobre o Espiritismo, mas o que se fala sobre temas estudados pelo Espiritismo. Então nós temos, por exemplo, alguns médiuns que aparecem na televisão fazendo previsões do ano, médiuns que fazem previsão do tempo, pessoas que falam sobre vida após a morte, pessoas que falam sobre mediunidade, mesmo não sendo espíritas. Então, na verdade, os temas que a doutrina espírita acaba estudando, são temas que outras doutrinas também podem estudar. Né? A princípio, sim, né? Demonstram a faculdade mediúnica, demonstram experiências com a mediunidade ostensiva, mas como a gente lembra sempre, a mediunidade não é uma patente espírita. A mediunidade é uma faculdade que o indivíduo tem de se comunicar com o mundo espiritual. O que ele vai fazer com essa comunicação, aí cada um faz aquilo que pode, aquilo que sabe, aquilo que deseja. Então naquela minha pesquisa eu procurava exatamente fazer isso, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de apontamento, simplesmente mencionar o fato. E aqueles que acessarem, tirem suas conclusões. Por exemplo, numa novela, como vem acontecendo no presente, né, na atualidade, nós temos novelas que falam sobre situações de mediunidade. E aí nós vemos espíritas dizendo assim, né, mas a mediunidade não funciona daquela forma. A ideia não é exatamente criticar aquilo, é dizer que aquilo está sendo falado. Depois, naturalmente, vem o papel, em especial do Espiritismo, né, não que as outras religiões que tratam com a mediunidade não tenham capacidade para isso, mas é que o Espiritismo, principalmente através do trabalho de Kardec, em especial no Livro dos Médiuns, conseguiu estudar com uma metodologia bastante rigorosa para entender exatamente o que é a mediunidade, a sua fisiologia, as suas diferenças, as suas características, as suas consequências morais. Então o Espiritismo, nesse caso, tem esse papel de educador daqueles que se interessam por esses temas. Mais ou menos assim, se por acaso aparecer, por exemplo, fraterno, na televisão, como já aconteceu, uma médium ou uma pessoa que se manifesta, né, que vai na televisão e diz assim, eu vim aqui para mostrar para vocês que a mediunidade e pode trazer seu amor em 3 dias. Esse fato vai ser citado. Porque, na verdade, a preocupação não é falar sobre o Espiritismo, é falar sobre as ideias espiritualistas que estão sendo difundidas. O César colocou, muitas verdades são desmistificadas, né, com o tempo, pois cada tempo temos uma nova compreensão. E cabe ao estudo, cabe exatamente a análise mais cuidadosa e mais rigorosa, exatamente diferenciar aquilo que é uma fantasia daquilo que é uma realidade. Então, eu procurei aplicar isso também nessa pesquisa que eu fiz. Mas vamos voltar aqui para falar sobre Kardec. Assim, Kardec discorre sobre 22 obras contra o Espiritismo. Essa postura de apresentação e refutação de ideias também está muito presente na Revista Espírita. Em muitos números, Kardec irá dedicar imensos artigos a apresentar ideias de contraditores do Espiritismo sobre seus sistemas e dedicará mais espaço às suas respostas e retificações a esses sistemas. Também aparece na Revue algumas indicações de artigos ou obras que são lançadas em combate às ideias espíritas, onde Kardec esclarece que não tratará por não valer a pena a refutação. Kardec sempre tinha uma regra básica, ele só refutava, só entrava num debate quando valia a pena, de uma forma construtiva para as duas partes. Se por acaso era uma ofensa cega, Kardec simplesmente ignorava. E nesses artigos que são publicados contra o Espiritismo, nós lembramos lá na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, Kardec publica um artigo de um cardeal católico na França naquela época, que falava sobre os dogmas da igreja e falava contra o Espiritismo, e Kardec então debatia, através dessa obra, exatamente esses pontos fundamentais e colocava os seus argumentos lógicos e racionais. Então aqui nós temos então não apenas livros, não apenas artigos, mas livros também mencionados.
E continua. Em todo o catálogo, vez por outra, Kardec dará uma explicação sobre o assunto que contém determinada obra. Nessa parte do suplemento, ele detém-se bastante nesse ponto, explicando muitos títulos, o que contém e onde o Espiritismo pode refutá-lo e etc. Nesta parte também há referências à Revista Espírita, em alguns dos títulos, indicando o mês e o ano em que aquela obra foi refutada no periódico. Segundo a perspectiva da história cultural, esse catálogo pode ser considerado parte de um contingente de outras obras que visam reunir, compilar, de forma fácil e completa, um conjunto de obras mais significativas, importantes sobre determinado assunto, no caso, o Espiritismo, e que estabelecem modos de ler. Não comparece no catálogo o que não ler, mas indica muitas leituras. Leitura extensiva, o apoio a uma prática de leitura própria da época em que é escrito o suplemento de acordo com o conceito de Chartier. Ler muitos livros, ler todos os livros. Ao que parece, a ausência de interdição referente às leituras contrárias ao Espiritismo remete ao ponto de vista adotado pelo seu fundador e proposto para as práticas de leitura espírita, nomeado como livre pensar, sem, entretanto, deixar de criar protocolos de leitura, ou seja, regras para ler e compreender as obras que versavam sobre o Espiritismo. Aqui em cima nós temos um rodapé, quando fala sobre o livre pensar, nós temos aqui o livre pensamento, na sua acepção mais ampla, significa livre exame, liberdade de consciência, fé raciocinada. Ele simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, complemento da independência física. Ele não quer mais escravos do pensamento do que escravos do corpo, porque o que caracteriza o livre pensador é que ele pensa por si mesmo e não pelos outros, ou, em outras palavras, que sua opinião lhe pertence particularmente. Pode, pois, haver livres pensadores em todas as opiniões e em todas as crenças. Nesse sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Continuando. O fato de Kardec dispor o catálogo, iniciando com as obras escritas por ele, o lugar que ele as faz ocupar, denota o que é considerado mais importante. O próprio título da primeira parte do catálogo, As Obras Fundamentais da Doutrina Espírita, indica o que é essencial para se ler sobre o Espiritismo. Cria um protocolo de leitura, uma ordem do que ler, que busca organizar e disciplinar as leituras. Então a sugestão de Kardec é exatamente essa. Se você quer conhecer o Espiritismo, comece pelas obras fundamentais. A partir do ensinamento, das instruções que são absorvidas dessas obras, então nós podemos partir para outras obras, sejam aquelas que falam sobre o Espiritismo, para depois então chegarmos naquelas que são obras genéricas, que podemos considerar filosóficas ou espiritualistas, para depois finalmente chegarmos nas obras que trazem oposição à doutrina espírita. Na atualidade, com a quantidade de obras que nós temos aqui, aliás, esse é um assunto que nós já tratamos aqui anteriormente, nós lembramos que foi lançada na França a base da doutrina espírita. Então nós tivemos ali as obras fundamentais, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, depois o Céu e o Inferno e finalmente o livro A Gênese, além de outras obras que vieram também ampliar cada vez mais o conhecimento sobre o Espiritismo. Então nós tivemos obras que vieram antes daquelas mais conhecidas, obras que vieram depois, enfim, obras variadas. Quando Kardec lançou esse material, ele tinha como ponto fundamental o contexto que ele vivia naquela época. Nós sempre falamos de uma França baseada, França
estimulada pelo iluminismo, estimulada pelo positivismo, onde a filosofia, a crítica, a análise, a razão eram pontos fundamentais. Passado esse tempo, e o Espiritismo começou então a conquistar espaço aqui no Brasil, até ontem mesmo estava tendo um debate com um rapaz lá no nosso site, lá na nossa fanpage, no espiritismo.net, lá no Facebook, e que ele falava exatamente sobre a forma como o Espiritismo é praticado hoje no Brasil, e lamentava, né, pela diferença daquilo que é o Espiritismo hoje e daquilo que deveria ser o Espiritismo no passado. E aí então um dos argumentos que eu utilizei para esse nosso debate, tranquilo debate, foi exatamente isso, né? A França iluminista e positivista comparada com o Brasil, que era escravagista e oficialmente católico. Constitucionalmente o Brasil era católico. Aí depois da Constituição de 1891, se eu não me engano, ou 92, quando nós tivemos a primeira Constituição republicana, o Brasil se tornou um país laico. Então, oficialmente, o Brasil deixava de ser um país oficialmente religioso e deixava, então, a religião, a população, a liberdade de escolha de suas crenças. Só que, durante muito tempo, o catolicismo continuou. E porque a gente lembra que no papel é uma coisa, na prática é outra. Da mesma forma, o fato de, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea, né, que abolia a escravidão aqui no Brasil, não significava que no dia seguinte as pessoas não seriam tratadas como escravas, não sofreriam as discriminações. Então, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, durante muitos anos, durante décadas, o Brasil continuou sob forte influência da Igreja Católica, que deixou de ser oficial, mas continuou oficiosamente, vamos dizer assim, influenciando as ações da sociedade. Então o Espiritismo, quando veio para cá, ele trouxe uma característica, ele teve que se adaptar a essa nova realidade. Então, tivemos uma grande mudança, o próprio contexto social do Brasil e tudo mais. Então, a partir principalmente da década de 1940, quando nós tivemos ali a publicação da obra mais significativa de Chico Xavier, né? Até hoje continua, mas hoje nós temos mais liberdade. As igrejas evangélicas já ganharam espaço, as igrejas de tradições africanas, né? Mas naquela época a Igreja Católica influenciava no governo. Ela denunciava, ia numa delegacia, prestava queixa, mandava, né? Tem um livro chamado muito interessante, Papéis Velhos e Histórias de Luz, publicado por, eu não me lembro se é José Carlos Leal, lá pela editora Selde, no Rio de Janeiro. Ele publicou esse livro contando a história do Espiritismo no Rio de Janeiro. Como é que está o som, pessoal? Me dá um retorno, por favor. Só para saber se é só a Márcia ou eu também estou sem som. Ok, obrigado. Então, nesse livro, Papéis Velhos e Histórias de Luz, para quem gosta de história, é um livro ótimo, conta então exatamente a história do desenvolvimento do Espiritismo no Rio de Janeiro. E ele traz histórias daquele período, do início do século XX, quando os centros espíritas eram abertos e a polícia fechava. E muitas vezes denunciada pela igreja. Então a gente vê a diferença que era daquela época para a atualidade. Então a influência ainda existe, mas felizmente, né, com menos intensidade como naquele período. Né? Menos não, com uma intensidade significativamente menor do que naquela época. Mas então, como eu dizia, Chico Xavier, quando lançou o livro Nosso Lar, ele trouxe uma novidade para nós. Né, porque era uma história romanceada, era uma história que trazia um outro ponto de vista, vieram outros livros, vieram outros autores, e a partir desse momento o Espiritismo se tornou mais atrativo, pelo menos para a população comum, diferentemente das obras básicas, que eram de interesse principalmente dos intelectuais, como acontecia na França. Na França nós tínhamos ali intelectuais, cientistas, filósofos, escritores, pensadores, né, que estudavam nas obras básicas. Aqui no Brasil era uma característica diferente. Então começou essa disseminação da doutrina espírita através desses romances. E aí, como eu comentei com vocês, no livro Dramas da Obsessão, publicado pela dona Ivone do Amaral Pereira, psicografia do Dr. Bezerra de Menezes, ele comenta exatamente isso.
né, pela dificuldade que a sociedade tem. Ele fala com uma palavra mais enérgica, né, ele chama de estagnação mental, mas pela dificuldade que a população brasileira tinha e tem ainda de se dedicar a um estudo de uma forma mais acadêmica, mais profunda, se tornou muito mais fácil romancear ou encenar aquilo que a doutrina espírita deveria transmitir. Então os romances se tornaram muito mais presentes. Por isso, então, hoje, muitas dessas coleções, desses romances que nós temos hoje, também devem compor a Biblioteca Espírita. Só que seguindo nessa ordem que nós comentamos, nós temos inicialmente as obras básicas, e a partir dessas obras básicas chegamos então nessas obras que são consideradas complementares. Só que o que acontece que nós vemos hoje, muitos espíritas, como eu mesmo, aconteceu isso comigo, muitos espíritas se aproximam da doutrina inicialmente pelos romances, para depois se aprofundar nas obras fundamentais. E Kardec traz exatamente o contrário. Só que, como eu falei para vocês, cenário novo, mundo novo, mentalidade nova, há necessidade de uma metodologia nova também. Então os espíritos começam a atrair as pessoas pelas histórias, pelos romances, para depois entrar com a parte do conhecimento propriamente dito. Então, só esse um parêntese que eu queria fazer para vocês. Vamos continuar. Eu estou lendo aqui, para vocês que chegaram agora, eu estou lendo aqui um trabalho feito por 2 estudantes de doutorado, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamado Uma História do Livro e de Todos os Livros, Catálogo Racional, Obras para se Fundar uma Biblioteca Espírita. Todo mundo, acho que eu posso dizer, talvez, Mazilda, eu chutaria que 95% dos espíritas começaram lendo alguma coisa relacionada com algum tipo de romance, algum tipo de livro de psicografia, alguma coisa assim. Então a esmagadora maioria aqui no Brasil começou assim. Até porque naquela época a gente não pode fazer nenhum tipo de comparação, lembrando sempre que Kardec, por exemplo, ele começou pelas obras básicas, porque não se tinha outro livro para ler a não ser aquilo. Na época de Kardec, o Espiritismo começou com as obras básicas. Hoje, 150 anos depois, nós temos milhares de livros. Mas se nós pegássemos, por exemplo, muitos romances que nós temos na atualidade e levássemos para aquela época, certamente nós teríamos também muitos outros leitores que se aproximariam do Espiritismo por essas obras romanceadas. Então a gente vê que tudo tem uma razão, tipo Zíbia Gasparetto. Eu li Zíbia Gasparetto, li Patrícia, li Rochester, li tudo. E aí então eu fui me interessando até começar a me aproximar. Tá vendo? No caso Pedro, por exemplo, começou pelas psicografias. E não existe nada de certo, não existe nada de errado nisso. Não, na verdade, César, o que a gente pode colocar, até como não é estatístico, não existe uma pesquisa sobre isso, mas seria muito fácil a gente fazer uma amostragem aqui na nossa sala e perguntar assim, quem começou fazendo leitura com livros de obras básicas e quem não começou. Coloquem vocês aí na área de texto. O primeiro livro que vocês leram sobre Espiritismo era de Kardec ou era de outro autor? Coloquem aí, só para a gente poder fazer uma pesquisa, uma rápida amostragem aqui. Então, a já começou pelas obras básicas, que mais? Vão colocando aí. Coloca todo mundo aí, por favor, vamos lá. Não tenham medo, não se intimidem. Coloquem aí todo mundo. O que vocês colocaram? Então nós tivemos aqui obras básicas, Zíbia, Nosso Lar, Ação e Reação, outro autor no caso do César, romance também, Farol de Metemptah, também um belo livro esse daí. Que mais? Eu li o livro chamado Motoqueiros no Além, uma coletânea de psicografia, O Armando colocou obras básicas, Principiante Espírita, obra de Kardec. Então, quer dizer, vemos ali, para a gente ter essa ideia. Então, o que a gente observa? Por que dá para a gente ter essa noção de que os romances foram muito mais presentes no início de muitos espíritas? Exatamente pela deficiência que nós temos hoje do entendimento da doutrina espírita fundamentada por Kardec. Então isso a gente vê que é bastante lógico. E como eu falei para vocês daquele livro, do Dramas da Obsessão, o Dr. Bezerra de Menezes fala sobre isso, que os espíritos tiveram essa, vamos dizer assim, essa permissão, essa liberdade de publicar esses romances exatamente por uma necessidade de introduzir princípios fundamentais da doutrina espírita para chamar a atenção
já que nós não acessávamos aquilo que era filosófico, aquilo que era mais profundo, né? Deixa eu continuar aqui para vocês então, vamos lá. Se eu não acabo de ler esse trabalho aqui, falta pouquinho já. Tá aqui, né? O fato de Kardec dispor o catálogo iniciando com as obras escritas por ele, o lugar que ele as faz ocupar denota o que é considerado mais importante. O próprio título da primeira parte do catálogo, Obras Fundamentais da Doutrina Espírita, indica o que é essencial para se ler sobre o Espiritismo. Cria um protocolo de leitura, uma ordem do que ler, que busca organizar e disciplinar leituras. Numa época de crise do livro, na segunda revolução industrial do livro, a gente está falando isso aqui no século XIX, né? Onde começa a delinear-se a preocupação com o excesso, Kardec irá, pouco antes de sua morte, listar obras até então existentes e que ele pode resgatar, no esforço de compilação enquanto leitor das mesmas obras que tragam algum elemento da doutrina filosófica espírita. Lista até mesmo aquelas que já estavam esgotadas. Enquanto leitor, Kardec se apresenta como leitor de muitas obras, um leitor de leituras extensivas e que também propõe essa prática como fundamental para todos que queiram conhecer o Espiritismo. Mesmo a Revue, que é a Revista Espírita, que apresenta o caráter impermanente do mercado editorial, pois que de tempos em tempos aumenta seus números, é listada no catálogo. Também podemos perceber a importância e o status dos editores e do mercado editorial de modo geral da época. Todos os livros possuem pressário, que é o preço, com ou sem franquia, e dizem onde pode ser encontrado e o valor de 1 franco, uns 50 francos, 3 francos. Denota que vive-se no momento de barateamento dos custos das impressões e de uma expansão de mercado. Enfim, uma biblioteca, sendo o local de reunião de todos os melhores livros, também é responsável por uma prática que regula leituras, ou amplia o quadro das disponibilidades de leituras, permitindo uma visão alargada do que se fala e do que se pensa sobre determinado assunto. Mas também limita, enquadra, pois que a classificação e a avaliação das obras dispostas nos catálogos respeitam o critério de escolha de um indivíduo específico. Assim, o catálogo apresenta as práticas de leitura entre a restrição pelo excesso e a liberdade pelas possibilidades. A criação de um catálogo racional sobre o Espiritismo também pode ser visto como um dispositivo para inserir uma nova doutrina no rol das doutrinas científico-filosóficas de larga expressão no cenário europeu da época, pois que possuir um catálogo específico sobre determinado assunto possibilita seu reconhecimento como ciência e como filosofia. Aqui só para a gente poder ter uma ideia do que significa, né, esse catálogo racional que Kardec publicou, seria mais ou menos, porque ele fala assim que para fazer com que um assunto se torne sério diante dos olhos da sociedade, das classes, é importante que ele tenha toda a sua fundamentação teórica bem elaborada. Então eu poderia começar falando sobre, por exemplo, astronomia. Então eu vou fazer uma biblioteca de astronomia. Como é lembrado aqui no início desse trabalho, a palavra biblioteca não é aquele lugar fixo, aquele edifício onde tem livros lá dentro. É simplesmente uma relação, um inventário de obras que tratam de determinado assunto. Então, nesse caso, quando se fala sobre biblioteca, nós estamos relacionando obras. E quem puder ter essa biblioteca particular, então quando eu falo que eu tenho a minha biblioteca particular, eu não estou falando das prateleiras dentro do meu escritório. Eu estou falando da relação de obras que eu tenho a oportunidade de colecionar para poder estudar sobre tudo isso. Então, no caso, por exemplo, de astronomia. Se eu quero estudar sobre astronomia, eu começo, por exemplo, pegando dos astrônomos mais renomados. Desde o passado, daqueles astrônomos anteriores, né, da antiguidade, astrônomos modernos, pesquisas que são feitas, eu vou pegando tudo para fundamentar. Se eu quero falar sobre astrologia,
que já é algo que parte mais para a ideia do esoterismo, eu vou então pegar quem são os melhores astrólogos que nós temos na atualidade. Né? E começamos então a fazer essa coletânea. Então, na verdade, nós temos biblioteca sobre os mais variados assuntos. Sejam eles escritos por autores relacionados com aquela filosofia, sejam aqueles fora da filosofia. Né? Então vamos aqui agora rapidamente, pessoal, para a gente pegar o livro, que antes eu li para vocês aqui o trabalho sobre sobre o trabalho de Kardec. Agora nós vamos ler o próprio trabalho de Kardec. Então vamos para o livro agora para vocês verem quais são os títulos que foram publicados. Eu vou ler rapidamente, que é uma lista grande. Então, lembrando mais uma vez que essa é uma relação que trata daquela época. Que hoje, né, hoje são livros que praticamente muitos deles são considerados ultrapassados, né, porque nós estamos um século e meio mais avançados e outras obras mais fundamentadas, obras muito mais precisas sobre determinados assuntos. Então, sobre determinados assuntos, vamos lá para o texto, pessoal. E hoje, então, nós temos não apenas livros muito mais embasados, como também outros livros que foram publicados. Só de falar de doutrina espírita, lembrar, por exemplo, Herculano Pires, é algo essencial para todos nós. Então vamos lá, para a gente poder ver os títulos da época e as bases que Kardec sugere. Catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita. Tem aqui o índice bonitinho, tá? Passando o índice, vamos lá. Está aqui, ó. Primeiro capítulo, obras fundamentais da doutrina espírita. Então, obras de Allan Kardec. Aí temos aqui o Livro dos Espíritos. Aí ele traz uma pequena descrição de cada livro, né? Contendo os princípios da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns, parte experimental. Guia dos Médiuns e dos Evocadores, contendo a teoria de todos os gêneros de manifestações. O Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua aplicação e sua concordância com o Espiritismo. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, contendo numerosos exemplos sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual e na Terra. Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A Gênese, né? Que mais aqui? O que é o Espiritismo? Introdução, conhecimento do mundo dos espíritos. O Espiritismo na sua mais simples expressão, na sua expressão mais simples. Resumo da lei dos fenômenos espíritas. Caráter da revelação espírita. Viagem espírita em 1862. Então esses aqui são os livros citados por Kardec. Né? Há outras obras que Kardec publicou, que ele acabou não citando aqui. Né? No caso, por exemplo, tem um livro, deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu nunca me lembro desse bendito livro. Rapidamente, deixa eu entrar aqui na minha biblioteca. Só um instantinho. Livros de Kardec, por exemplo. Vamos lá. Tem uma pastinha aqui, né? Codificação Espírita e Kardec. Então eu tenho livros aqui, por exemplo, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse livro, Instruções Práticas, ele foi um livreto que foi lançado em 1858, quase que de um modo emergencial, para poder satisfazer a curiosidade das pessoas a respeito da mediunidade. E esse livro depois ele evoluiu e se transformou exatamente no Livro dos Médiuns. Né? Então isso foi em 1858. Depois nós temos aqui também Espiritismo na sua expressão mais simples, resumo das leis dos estudos espíritas e viagem espírita. Então eu tenho todos eles aqui. Depois eu tenho também aqui o livro de vários autores, né, de tradutores diferentes. No caso do Livro dos Espíritos, na sua versão original, de 1857. O que mais que eu tenho aqui? A Codificação, publicado pela editora Celde, publicado por Herculano Pires, publicado pela Federação Espírita Brasileira. O que mais aqui? Tenho aqui a biografia de Allan Kardec, de Henri Sousse. Tenho aqui também, deixa eu pegar aqui, o Livro dos Espíritos bilíngue, de Canuto Abreu, né, que foi publicado em 1857, se não me engano. O que mais aqui?
Esses são os básicos, mas o que eu queria lembrar para vocês é exatamente essas instruções práticas da doutrina das manifestações espíritas. Continuando aqui. Rapidamente. Vamos ver aqui. Está aqui. Então, essas obras aqui, essas 9 obras, foram sugeridas por Kardec, então, da sua época. Depois nós temos aqui a Revista Espírita, que é uma outra seção também. Ele fala aqui, né, coleção da Revista Espírita a partir de 1858. Cada ano forma um volume grande em brochura, né, com título especial, índice geral e capa impressa. Depois nós temos aqui, ele traz uma sugestão, né, de como adquirir essa obra, orientação, né, para as pessoas que você deve escrever, fazer ali o pagamento, etc. e tal. Depois nós temos aqui, item 2, obras diversas sobre Espiritismo ou complementares da doutrina. Por isso que hoje é muito comum nós ouvirmos assim, obras complementares de vários autores, né, como por exemplo de Herculano Pires, ou de Chico Xavier, ou de Divaldo Franco, ou de outros autores, chamar de obras complementares. E de fato elas são complementares, já que as fundamentais foram aquelas publicadas pelo próprio Kardec. Então aqui dessas complementares, olha só os títulos interessantes que nós muitas vezes sequer ouvimos falar. Então aqui, Síntese da Doutrina Espírita, por Florent Lott, destinado a propagar a doutrina nos campos, né? Esse livro é extraído parcialmente das obras fundamentais. Concordância da Fé e da Razão, dedicado ao clero, pela senhora J. Esse livro foi citado na Revista Espírita de 65. Chave da Vida, é um outro livro da época. Como e por que me tornei espírita, por Niort Borro. Os últimos dias de um filósofo, entrevista sobre ciências, a natureza e a alma, por Sir Humphrey Davy, né, traduzido do inglês e comentado por Camille Flammarion. Deus na Natureza, por C. Flammarion. Os Dogmas da Igreja do Cristo, explicado pelo Espiritismo, por de Bottin, traduzido do russo. Olha só os livros, né? Revelações de Além-Túmulo, de Henri Dozon, coleção de instruções que tendem à união do catolicismo e do espiritismo, marcados por um forte sentimento religioso e por alta moralidade, com numerosas preces ditadas pelos espíritos. Lições de espiritismo para crianças, a educação materna, conselhos às mães de família, pela senhora E. C. de Bordeaux, conversas familiares sobre espiritismo, pela senhora E. C. de Bordeaux, a eternidade desvendada, por H. Delage, estudos e sessões espíritas, pelo Dr. Roy. Essa obra é o resultado de instruções sobre homeopatia, dadas pela tipologia durante um ano, numa série de sessões. Olha só, em homeopatia vinda através da tipologia. E olha o trabalho, em tipologia, batidas. Imagina você escrever um livro com batida, né? Uma batida A, 2 batidas B. Quando você está chegando lá perto do Z, você perde a conta, tem que começar de novo. Os 4 evangelhos, seguidos dos mandamentos explicados em Espírito e Verdade pelos evangelistas, por Rostand, né? Essa obra muito polêmica da época. A teoria formulada nessa obra sobre a natureza fluídica do corpo de Jesus, que não teria nascido e sofrido senão em aparência, é a mesma dos docentistas e dos apolinaristas dos primeiros séculos da era cristã. Sobre essa teoria, vide a Gênese segundo o Espiritismo. Né? Então, aqui nos 4 evangelhos de Rostand, o tema mais polêmico fala exatamente sobre Jesus, né? O corpo de Jesus ser um agênere, que é um corpo fluídico. Então, Maria teve uma gravidez fluídica, Jesus teve um corpo fluídico, o que significa que Jesus não sangrava, Jesus não precisava se alimentar e Jesus não sofreu. Mas aí Kardec, então, para poder refutar essa ideia, ele traz a explicação exatamente no livro A Gênese. Outra obra, As Forças Físicas Desconhecidas, a propósito dos irmãos Davenport,
por Hermé. Instruções práticas para a organização de grupos espíritas, especialmente nos campos, por MC. Então olha só a orientação para que os sítios, fazendas, organizassem grupos espíritas se tivessem interesse. História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a senhorita Hermance Dufault. Cartas sobre o Espiritismo, escrita aos eclesiásticos pela senhora J. Manifestações dos Espíritos, por Paul Alguès. A Chave da Vida, que eu já li para vocês. Estranho Sistema de Cosmogonia e Teogonia Universais, que conta a história do cosmos e a história de Deus, da origem do cosmos e a origem de Deus, ditado pelo Sr. Michel em estado de êxtase. Este livro, escrito no início das manifestações, coincide em certos pontos com a doutrina espírita, mas em sua maior parte está em contradição com os dados da ciência e o ensino geral dos espíritos. Aí ele recomenda aqui ler a Gênese. Então olha só, A Chave da Vida é um livro que, embora traga ali algumas contradições daquilo que o Espiritismo orienta, Kardec sugere a leitura dele. A Vida Universal, do mesmo autor acima também, dos Espíritos e de suas manifestações fluídicas, de Demerville. Aí tem aqui também manifestações históricas, manifestações taumatúrgicas e milagres, questões dos espíritos. Uma observação aqui, o Sr. Demerville foi um dos primeiros a afirmar e aprovar a existência dos espíritos e de suas manifestações. Sua primeira obra, a das manifestações fluídicas, precedeu o Livro dos Espíritos e contribuiu poderosamente para a propagação da ideia, abrindo caminho à doutrina que eclodiria mais tarde. É, pois, injustamente que certas pessoas consideram o autor como antagonista. Ele se opôs à doutrina filosófica do Espiritismo, no sentido de que, conforme a opinião da Igreja Católica, via esse fenômeno como obra exclusiva do demônio. Salvo essa conclusão, suas obras, principalmente a primeira, são ricas em fatos espontâneos muito instrutivos, apoiados em provas autênticas. Aqui um detalhe importante que a gente deve ressaltar é que muitos dos livros que Kardec consultou, principalmente livros que tratavam de fenômenos mediúnicos, eram livros que não eram espíritas, embora falassem sobre a mediunidade, depois se tornaram fonte de consulta do Espiritismo, foram livros que foram publicados antes de Kardec. Consequentemente, eram livros que não poderiam ser espíritas, já que a doutrina espírita ainda não existia. Então, no caso que a gente está lendo aqui agora, olha só o título de novo. Dos Espíritos e de suas manifestações fluídicas. Então foi um livro publicado antes do Livro dos Espíritos, consequentemente era um livro assim simplesmente de curiosidade. E acabou depois se tornando uma fonte interessante de pesquisa para Kardec. Camille Flammarion, Pluralidade dos Mundos Habitados, Pluralidade da Existência das Almas, de Pesani, A Razão do Espiritismo, de Michel Bonamy. Aqui só para a gente ver, ele é juiz de instrução, membro do Congresso Científico da França. A Realidade dos Espíritos e o Fenômeno Maravilhoso da Escrita Direta demonstrada pelo Barão de Gundestruber. Pesquisa sobre as causas do ateísmo, do Sr. Dupanlot. Revelação sobre a minha vida sobrenatural, pelo Sr. Douglas Home, Daniel Douglas Home, que foi ali considerado um dos maiores médiuns de efeitos físicos da história, já registrada. Então ele escreveu um livro chamado Revelação sobre a minha vida sobrenatural. Revelações sobre o mundo dos espíritos, 12. Teoria cosmogônicas e psicológicas notoriamente contraditadas pela ciência e pelo ensino geral dos espíritos e que a doutrina espírita não pode admitir. O Espiritismo na Bíblia, ensaios sobre as ideias psicológicas dos antigos hebreus, por H. Steck. O autor compilou e comentou as passagens da Bíblia que têm relação com o Espiritismo. Aliás, nós temos várias obras que estão sendo publicadas na atualidade, traduções da Bíblia por espíritas,
como pelo professor Severino Celestino, pelo Haroldo Dutra Dias e tudo mais. Inclusive tem uma obra da própria Federação Espírita Brasileira chamada O Evangelho de Emmanuel, ou seja, o Evangelho por Emmanuel, que é exatamente ali comentários de passagens, de versículos do Novo Testamento por Emmanuel. Então também é um outro trabalho que vem sendo publicado pela FEB. O Espiritismo ante a Razão, As Mesas Girantes. Então esses aqui são os livros, né, que dos que tratam de temas espíritas, embora não sejam livros fundamentais, mas são considerados aqui livros complementares. Como eu falei para vocês, se nós fôssemos fazer hoje uma biblioteca espírita, né, ela teria pelo menos 5 vezes mais livros do que esses que estão citados aqui. Livros de poesia, né? Fábulas e poesias diversas, trazidas por um espírito batedor. Poesia de além-túmulo, obtida na Sociedade Espírita de Constantina. Edos poéticos de além-túmulo, poesias mediúnicas obtidas pelo Sr. Vavasseur, procedidas de um estudo sobre poesia mediúnica por Allan Kardec. Depois nós temos música, fragmento da sonata, ditado pelo espírito Mozart, ao Sr. Brion de Dogerval, que é médium. Cantata espírita, com acompanhamento de piano, pelo Sr. Hexa e Tossan, em Bruxelas. Área e letras do rei Henrique III, ditadas em sonho ao Sr. Bach. Recordações espíritas, capricho noturno para piano, por C. Constant, de Sirmina, né? Olha que legal, né? Uma musicoteca, também Kardec colocava ali à disposição, né? Nesse caso, obviamente, partituras, né, que eram disponibilizadas. Hoje nós temos a possibilidade não apenas de partituras, mas das músicas gravadas, né, e tudo mais. Desenhos, nós temos aqui retrato do Sr. Allan Kardec, aqui no caso seria uma pinacoteca já. Então foi formada uma biblioteca, uma musicoteca, uma pinacoteca, né, e na atualidade nós poderíamos colocar uma audioteca, né, uma videoteca, uma discoteca, teríamos várias tecas por aí. Então aqui nós temos, né, retrato do Sr. Allan Kardec, desenhado e litografado pelo Sr. Bertrand, que é pintor. Retrato de Swedenborg, que é um cartão retrato. Auto de fé, dos livros espíritas em Barcelona. Fotografia conforme desenho original feito no local. Então olha só, desenharam o auto de fé, né? Por que a gente não tem esse material? Casa, dita de Mozart, gravura mediúnica feita diretamente em buril, em 9 horas, sem desenho prévio, por V. Saldot, uma das produções mais notáveis desse gênero, pela multiplicidade, finura e delicadeza dos detalhes. Esse livro, esse desenho A Casa, ele se encontra publicado na Revista Espírita. Né? Eu preciso até consultar se a versão digital da FEB tem essa gravura, porque a versão escrita tem. Eu tenho a coleção, a Revista Espírita completa, né, em livro, e ali você abre e você tem os desenhos de Mozart, desenhos muito bonitos por sinal. Hoje nós poderíamos ter, por exemplo, né, Cidade no Além, aquele desenhado por Ergoína Cunha, também que faz aquele desenho, né, daquilo que seria a colônia de Nosso Lar. Depois nós temos aqui, para a gente poder fechar, não vou ler tudo isso aqui porque é muita coisa, o item terceiro capítulo, obras realizadas fora do Espiritismo. Aí Kardec faz uma introdução. As obras seguintes, escritas em diferentes épocas, interessam ao Espiritismo pela similitude dos princípios, pelos pensamentos espíritas que nelas se encontram, pelos documentos úteis que encerram ou pelos fatos que aí se acham casualmente relatados. Entre os autores contemporâneos, se alguns escreveram sem o conhecer, outros sem o nomear, inspiraram-se evidentemente no todo ou em parte de seus princípios. Se incluímos nesse catálogo algumas obras que já não se encontram à venda, em razão de sua antiguidade ou porque estão esgotadas, o que tivemos o cuidado de indicar, é para chamar sobre elas a atenção das pessoas que possam encontrá-la nas bibliotecas ou em outro lugar. E aqui nesse caso, né, só para a gente ler alguns títulos para fechar aqui o nosso trabalho, temos aqui, por exemplo, a alma, Conferência sobre a alma,
Alma e Vida, livros que fazem refutação às doutrinas materialistas, né? Ou seja, como o ateísmo era muito forte naquela época, livros foram publicados que falavam exatamente contra o materialismo. Então tem aqui, ó, Amizade após a Obra, publicado em Amsterdã, em 1753. Olha só, esse livro que interessante, ó. Amizade após a Morte, de 1753, contendo Carta dos Mortos aos Vivos, pela Sra. Howell. Obra muito rara hoje, contendo comunicações de pessoas falecidas, em tudo conforme a doutrina espírita. Dir-se-ia que foram escritas pelos nossos médiuns de hoje. É de notar que essa obra precedeu Swedenborg em cerca de 30 anos, e que está mais que esse último de acordo com as ideias atuais. Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre ela, A Amizade após a Morte, Kardec fez uma referência a ela na edição de novembro de 1868, o penúltimo ano da publicação da Revista Espírita, no mês de novembro, né? Então, olha só, a gente vê então as comunicações chegando apenas a partir de 1857, da publicação do Livro dos Espíritos. 100 anos antes, já que isso aqui é de 1753, quase 100 anos antes, esse livro, Amizade após a Morte, já trazia psicografias de comunicações do mundo espiritual. Temos também, né, que é Apolônio de Tiana, né, falando exatamente sobre esse filósofo, Arcanos revelados da vida futura, a Bíblia na Índia, Buda e sua religião, Calvinistas das Cevenas, a história dos calvinistas da Cevena, Channing, sua vida e suas obras, A Consciência e a Fé, Curiosidades Teológicas, Mundo Fantástico, Destino do Homem nos Dois Mundos, O Destino da Alma, Dicionário Universal Enciclopédico, O Deus Desconhecido, Tratado do Discernimento dos Espíritos, Dogmas Cristãos, a História dos Dogmas Cristãos, enfim, vou ler aqui só mais uns 3 títulos, Da Existência e dos Atributos de Deus, de Fenelon, O Fim do Mundo em 1911, olha só, curiosa descrição do reinado do Anticristo, que deve marcar o fim dos tempos. Ele estava em 1911, preocupado já com o fim do mundo. Teoria dos 4 movimentos, Os Grandes Mistérios, As Alucinações, O Livro das Mães e dos Filhos, de Victor Hugo, A Imortalidade, Noite de São Petersburgo, enfim, temos aqui uma série de livros que podem ser lidos, né, para quem tinha interesse naquela época, né? Cartas a meu irmão sobre minhas crenças religiosas, e aí segue aqui um monte de livros. Eu estou na página 15 ainda, e vai até a página 29, História da França, O Materialismo Contemporâneo, As Migalhas da História, e etc, etc, etc. Eu vou parar de ler aqui, senão eu vou ficar preso aqui com vocês. Mas o importante de tudo isso daqui, quando Kardec sugere, através desse catálogo, a elaboração de uma biblioteca, ele fala para nós, se a biblioteca tem como temática principal o Espiritismo, é fundamental que nós organizemos não apenas os livros que dizem respeito ao Espiritismo, seja fundamentais, complementares, livros genéricos ou livro de oposição. Mas é importante que nós peguemos esses livros e façamos uma catalogação de prioridades. Se nós vamos falar do Espiritismo, é importante iniciarmos pela sua fundamentação. A partir dessa fundamentação, nós vamos pelos complementos, depois nós vamos com obras fora do Espiritismo, né, como eu comentei com vocês, que eu venho lendo, aliás, eu preciso retomar essa leitura. Com as férias que eu acabei tirando do nosso estudo, eu acabei ficando meio preguiçoso também. Mas eu estava lendo, que eu comentei com vocês, o livro Phaedon, né, o Phaedon, de Platão, que falava exatamente sobre essa ideia da morte na visão de Platão. Né? Então o Phaedon escreveu esse livro, ele ditou essa história. Então é um livro de filosofia, que tem ali mais de 2000 anos essa história, né, já que os gregos viviam ali antes de Cristo, quase um século, né, contando essas histórias sobre a morte. Então é um livro de filosofia comum.
Então vale a pena a gente ter todos esses livros, livros de história, para que a gente compreenda a contextualização do surgimento do Espiritismo, etc., né? Então, enfim, a Bíblia, por exemplo, é um livro importantíssimo da gente ter na nossa biblioteca, seja ela na versão digital, seja na versão impressa, né? Sempre para que a gente tenha material de consulta. Então, sempre que pudermos, lembrarmos de organizarmos as nossas ideias e, da mesma forma, também organizarmos o nosso material que traz essa fundamentação para a doutrina espírita. Bom, então, isso que eu trouxe para vocês, mais uma vez aqui, lendo um trabalho, né, chamado Uma História do Livro e de Todos os Livros, Catálogo Racional, Obras para se fundar uma biblioteca espírita, publicada por Kardec em abril de 1869, no mês em que ele desencarnou. Então ele traz aqui para nós esse inventário de livros que são importantes para os nossos estudos. E, como a gente lembra sempre, que o Espiritismo, tem até uma frase muito interessante do Centro Espírita União, né, lá no bairro de São Judas, aqui em São Paulo, ali onde o Armando tropeçava o tempo todo, ali o Centro Espírita União, eles têm também uma livraria União, e eles têm um lema muito interessante: o Espiritismo se encontra nos livros. E esse é um lema que ele é muito importante, porque na verdade é exatamente ali, nos livros, que nós vamos encontrar toda a teoria, todas as explicações para a vivência prática dessa filosofia. Então, todos nós, sempre que tivermos oportunidades, uma leitura, uma boa pesquisa, para que a gente tenha sempre em mente, né, essas informações de pesquisadores, de estudiosos que nos deem essa base para aquilo que nós hoje abraçamos. Do contrário, a gente pode descambar com toda facilidade para esse misticismo, né? Tá bem, bacana, né? Nas fronteiras da nova era. Isso fala sobre transição planetária. Né? Então a gente começa a ver, às vezes por outras perspectivas, exatamente esse momento de transição que vem chegando para nós. Né? Então Manuel Filomeno de Miranda, né, psicografia do Divaldo, né, que é com quem ele trabalha. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje. Tá? Então, para quem quiser depois, pesquise sobre esse catálogo racional, Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Dê uma lidinha depois no conteúdo, nas obras. Lembrando que muitas dessas obras já nem existem mais no nosso tempo, e muitas dessas obras já foram substituídas por outras obras muito mais fundamentadas. Né? Esse livro aí, que fala sobre essa questão dos tsunamis, Aninha, é o livro Transição Planetária. Não é esse Transição Planetária que você está lendo, não? Porque se o Filomeno trouxe o mesmo livro sobre o mesmo assunto, a transição planetária nas fronteiras da nova era, né? Tá, entendi. Né, o César colocou: coordena uma biblioteca espírita com 700 livros. César, esse catálogo, é interessante você ter ele em mãos, depois você pesquisa e baixa ele, porque através dessa orientação de Kardec, separando por seções, né? Livros fundamentais, livros complementares, livros genéricos e depois livros de oposição. Através dessa catalogação que Kardec propôs, é muito legal organizar essa biblioteca. As pessoas se sentirão muito mais atraídas, né? Então é só baixar aí, coloca assim, ó, Catálogo Racional Allan Kardec. Você já vai encontrar, né, as orientações dele para poder elaborar esse trabalho. Então depois eu mando para você também, tanto esse trabalho que eu li como o trabalho de Kardec. Porque depois, quando você começa a organizar a partir dessa classificação, as pessoas se sentem muito mais atraídas. Né? Porque você coloca aquela biblioteca com um monte de livro, aí a pessoa pensa assim: mas eu queria ler um livro que falasse sobre determinado assunto, aquele monte de